com certeza um dos tópicos que vocês mais pedem aqui no canal é sobre dicas para desenvolvedores sêniores, tá? O que um desenvolvedor sênior deveria saber, quais deveriam ser as atitudes ali de um bom desenvolvedor sênior, tá? Então eu vou deixar muito material extra aqui para você estudar depois e aprofundar cada vez mais para cada tópico que eu vou falar aqui, tá? Então vem comigo esse vídeo, cara, esse vídeo promete, tá? Muito massa. Fala galera, beleza? Gino Alves aqui. Bom, esse vídeo aqui, a ideia dele, né? Partiu muito de vocês, né? Então tem muitos comentários aqui que eu já recebi lá no Discord também. Então te convido também, né? A fazer parte lá da nossa comunidade no Discord, tá sensacional. O Instagram também do canal, tá? Então os links sempre estão aí nos comentários ou na descrição, tá? Então dá uma olhadinha sempre, eu sempre deixo links úteis aí pra vocês, né? De vídeos mais que vocês curtiram mais, etc. Então sempre dá uma olhadinha, principalmente na descrição, que eu sei que muitos de vocês acabam não olhando na descrição, acabam esquecendo ali, mas recomendo bastante, tá? E além disso, né, eu tava lendo um post esses dias, e aí eu achei super interessante ali, né? O post traz 37 dicas ali para desenvolvedores. No título tá focado como desenvolvedores front-end, tá? Mas esse aqui são dicas que para mim vai muito mais além de somente para o front-end. Isso aqui é para um bom desenvolvedor no geral, tá? Eu vou citar algumas delas aqui e vou deixar depois o link para você ver as outras, tá? E se aprofundar mais sobre isso também. Eu vou deixar outros links também para você aprender mais sobre cada um dos tópicos que eu vou falar aqui, beleza? O primeiro e mais clássico de todos, obviamente, né? Você deve até imaginar qual que é. Já deixa nos comentários aí o que você acha que é o primeiro item, tá? Mas basicamente, cara, é masterizar os fundamentos. Aí vem sempre aquela... Diminuir um pouco aqui. Deixa eu deixar assim mesmo, tá? O que seria fundamentos? Essa aqui é a pergunta milionária, né? O que seria fundamentos? Cara, aí depende muito, tá? Depende muito ali. Mas existem alguns conceitos que são fundamentais em qualquer uma das áreas aqui, das ramificações que você for seguir dentro da carreira de desenvolvedor, certo? Seja você mobile, front-end, back-end ou qualquer outro ramo, né? Esses são os mais populares, né? Mas qualquer outro ramo. Então você tem que entender ali, por exemplo, questão de estrutura de dados. É super importante você entender a estrutura de dados, pelo menos o básico, tá? Pelo menos no início ali. É importante você, pelo menos, ter noção das principais estruturas de dados, o quando utilizar cada uma delas. A gente que trabalha na web, é importante você entender como que a web funciona. Não precisa ser o mestre de nada disso, tá? Mas você ter noção dos protocolos que a gente mais utiliza, tipo o HTTP. Você ter noção do que são métodos, que são HTTP response, os headers, requests, como a arquitetura cliente-servidor funciona, tá? Super importante isso. Entender um pouco mais sobre transpilers, por exemplo, sobre bundlers. Então, são esses conceitos que são muito amplos, tá? Se você pegar qualquer um desses que eu falei aqui e ir a fundo neles, você vai ver que é um universo à parte, tá? Mas eu recomendo você pelo menos ter um norte, ou pelo menos ter um conhecimento prévio sobre eles, tá? Então, se você ainda não tem um pouco de dificuldade, quando te perguntar, o que significa o protocolo HTTP, onde ele é usado, o que é uma arquitetura cliente-servidor, sabe? Então, esse tipo de pergunta, que são perguntas até comuns, inclusive, quando a gente está fazendo alguma entrevista, principalmente para vaga de sênior, tá? Então, volto a frisar aqui. Mas você que é júnior ou pleno, é legal você já ir também estudando aos poucos sobre isso daí, devagar, tá? Devagar, não precisa ir muito a fundo nesses temas aí, você vai aprendendo mais ao longo do tempo, né? Lembrando que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, tá? Então, todos esses aprendizados aqui, eles são e vão continuar acontecendo ao longo da sua carreira, tá? Então, é mais como uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Então, você tem que ter fôlego, né, pra ir seguindo ali. Então, baby steps, né? Aprende um pouquinho hoje, aprende um pouquinho amanhã. E no final do ano ali, no final de alguns anos, cara, você vai ver que vai fazer total diferença, tá? Bom, como eu falei, né? Vamos até já puxar o assunto 2 aqui. O tópico 2, que basicamente, cara, é uma complementação disso daqui, mas vale muito frisar, tá? Que eu acho muito importante, que é estrutura de dados. Vou colocar em português. Estrutura de dados. E algoritmos.
Isso aqui é super importante, tá? É importante demais você entender, por exemplo, qual a diferença de uma fila para uma pilha, tá? É super importante você entender isso. Por mais que você no dia a dia, talvez, você ache que você não vai precisar, não vai utilizar e tal. Mas as ferramentas que você utiliza no dia a dia utilizam esse tipo de conhecimento, tá? Esse tipo de conceito, tá? Então é super importante você entender isso daqui. Até porque quando você for masterizar, né? Voltando aqui para masterizar, quando você for masterizar, por exemplo, for se aprofundar, se tornar um especialista em alguma tecnologia específica, você vai se deparar com esse tipo de assunto aqui, tá? Então não adianta, cara. Já vou te dar uma dica aqui, tá? Se você é júnior ou pleno e tá assistindo esse vídeo aqui, não adianta você pular esse tipo de conceito, tá? Falando, não, isso aqui não é importante agora, eu vou já focar no JavaScript, eu quero entender como é que é a sintaxe, não sei o que, já sair criando seu site. Vai dar certo? Vai. Mas em algum momento isso aqui vai ser cobrado de você, tá? Não adianta você correr disso daqui. E algoritmos a mesma coisa, tá? Então é importante você entender a notação Big O, o que a notação Big O ela significa, o que ela traz pra gente de informação, tá? Quais são os algoritmos ali mais performáticos, parte de ordenação, por exemplo, né? De coleções, de arrays, né? E etc. Então, esses conceitos, cara, não adianta você correr. Eles vão ser cobrados de você em algum momento da sua carreira, tá? Então, seja agora, seja daqui a alguns anos, mas eles vão voltar. Então, eu recomendo você já ir estudando sobre isso devagar, tá? Junto com os fundamentos aqui, ó. Não deixa de ser fundamentos, né? Estrutura de dados e algoritmos. Aos poucos, tá? Vai estudando devagar ali, pega um mês, estuda um algoritmo específico, estuda um pouco de estrutura de dados ali, pega uma fila, dá uma olhadinha quais são os padrões e tal. LIFO, FIFO, o que significa isso, quais são as vantagens de um e de outro, quais são os contras, quando utilizar um, quando utilizar outro, sabe, essas coisas mais básicas, né? E fica comigo até o final desse vídeo aqui que eu vou te dar algumas dicas também de onde que você vai conseguir esse tipo de conteúdo, tá? E como é que você pode ir aprendendo isso aqui aos poucos, tá? Então, aguenta aí. Cara, um outro ponto aqui que eu acho super, super importante, que aí já entra justamente nessa dica que eu ia te falar agora, né? Que eu falei pra você esperar um pouco. Eita. Que é o seguinte. Você tem que aprender a aprender. Aprender. Parece estranho, né? À primeira vista, se você nunca parou pra pensar sobre isso aqui. Mas é super importante, tá? Principalmente você que é uma pessoa que já tem mais experiência ali. É super importante você entender como que é o processo de aprendizado e como é que você aprende e como que você absorve esse tipo de conteúdo que você está estudando, tá? Porque, vamos lá, compensa você estudar ali várias horas durante o dia e daqui uma semana você não lembrar nada que você estudou? Não, né? Mas com certeza, deixa nos comentários se você já passou por essa experiência aí, ou chegou naquela prova da faculdade ou da escola, que seja, né? E aí você estudou pra caramba e tal, e chegou no dia da prova você não lembrou de nada, cara. Deu aquele famoso branco, né? Então, assim, existem técnicas, né, de estudo e tal. Eu não vou citar nenhum aqui, porque não é muito meu papel aqui. Mas o que eu vou dizer pra você, o que você pode fazer pra melhorar sobre isso daqui, é o seguinte. Consistência, tá? Então, vai estudando aos poucos daqui, não deixe pra última hora, tá? Igual aquele famoso, a prova é amanhã e eu vou estudar hoje à noite, né? Não faz isso, tá? Se você quer de fato aprender sobre aquilo, de fato entender como é que é aquilo, e gravar e fixar e tal, você tem que ir estudando devagar, tá? Fazendo exercícios ali sobre aquele assunto. Já vou te dar a dica, tá? Onde é que você vai encontrar esse tipo de conteúdo? Eu sei que é uma das perguntas, cara, que eu mais recebo aqui no canal. É sobre, onde que eu vou aprender esse tipo de conteúdo? Onde que tem? O que você indica? Calma aí que eu já vou te falar. Isso aqui, cara, vai mudar o jogo, tá? Isso aqui é um game changer. Acho que é isso, né? Me corrija se eu estiver errado aí, se eu estiver falando besteira. Mas basicamente, você pode usar ferramentas, né? Que tem aquele lance de revisão espaçada e tal. Se você não conhece sobre isso, vale a pena, tá? Então, vou até deixar aqui, ó. Pesquisa sobre revisão espaçada, tá? Dá uma olhada sobre esse lance aqui, que vai te ajudar. Vou até deixar em amarelo aqui, ó. Pesquisa sobre isso daqui, tá? Vai te ajudar bastante aí, principalmente nesse ponto 3 aqui. Bom, e onde encontrar esse tipo de conteúdo, tá? Lembrando que isso aqui são alguns pontos que eu selecionei, tá? Do post, eu vou deixar o post no comentário fixado aí na descrição, pra você dar uma olhada e ver os outros, tá? São vários outros pontos lá que o autor ele cita, né? Até pegar o nome dele aqui, eu não consigo pronunciar o nome dele, me perdoe, mas eu vou deixar o link na descrição, beleza? E no comentário fixado. Mas tá, Júnior, onde que eu vou encontrar esse tipo de conteúdo? Onde que eu vou ver esse tipo de coisa? Cara, existem algumas ferramentas hoje em dia
que você já deve estar cansado de ouvir, tá? E talvez você não deu o valor, ou não tenha entendido a dimensão que isso te ajuda, principalmente na parte de estudo, que são as IAs, tá? Então eu recomendo muito você utilizar a IA para estudar. Tá? Então, esse tipo de conteúdo, de estrutura de dados, algoritmos, os fundamentos que eu comentei, né? Então, você entender como é que a web funciona ali, como é que os protocolos, os principais protocolos, como que eles funcionam, onde eles atuam, entender um pouco ali da estrutura da web, né? E etc. Cara, isso aqui vai mudar muito a forma, né, de você enxergar as coisas, de você resolver problemas, né? Lembrando que a gente é desenvolvedor, cara. A gente é pessoas que são pagas para resolver problemas, tá? Então, eu subentendo aqui que você é uma pessoa que gosta, né, de resolver problemas, tá? Então, onde que você vai encontrar esse tipo de coisa? Cara, existem várias, né, IAs hoje em dia, né? ChatGPT, mas eu não vou te recomendar o ChatGPT, porque eu vou te recomendar uma outra que eu acho mais interessante, tá? Que chama Find. Tá? É o Find. É esse cara aqui, ó. Vou deixar o link também na descrição aí, no comentário fixado, tá? Que basicamente, qual que é o grande, pra mim, sabe, a grande diferença dele em relação ao ChatGPT da vida, tá? Que ele te dá as referências de onde ele encontrou aquelas respostas, tá? Então você, além de tudo, você consegue ir direto na fonte, né, onde ele obteve aquela informação. Ele vai estar sempre mais atualizado que o ChatGPT, porque ele busca as informações ali com base nos resultados da web, né? Então, ele não foi só treinado e aquele conteúdo ali não foi atualizado mais, não. Então, ele está sempre mais atual, vamos por assim dizer, do que o ChatGPT. Por exemplo, how HTTP protocol works. Perdoe meu inglês se tiver alguma coisa errada, mas ele vai entender assim mesmo, tá? E aqui ele gera pra você uma resposta, obviamente, né? Você pode perguntar em português também, tá? Então, não tem problema nenhum. Eu recomendo sempre, né, você pesquisar as coisas em inglês, porque vai ser mais assertivo e tal, mas, sem problemas. E aqui ele te deu as respostas. Repara que, deixa eu ver aqui, ele não citou nenhum aqui, mas geralmente eles têm a resposta, né? Tem, tipo, por exemplo, vários parágrafos, e cada parágrafo ele tem uns numerozinhos aqui no final, tá? Esses números aqui, tipo 1, 2, 3, são exatamente as sources, né? As referências aqui, as fontes que ele obteve aquela resposta, tá? E aqui, cara, você vai descobrindo cada site. Aqui são sites mais conhecidos, né? Esse talvez aqui eu não conheço, mas os outros aqui são sites mais conhecidos, né? FreeCodeCamp, por exemplo, muito famoso. O próprio site da Mozilla, né, obviamente. Então, isso aqui eu recomendo demais, que se você não conhecia, cara, né, já salva e deixa de favorito aí no seu navegador, tá? Mas basicamente aqui, você consegue estudar, né, e ter as fontes de onde ele tirou aquilo. Então, além de você aprender sobre aquilo, você vai conhecer, cara, muito site, blog, muito massa, muito massa. Eu já conheci vários aqui que eu não fazia ideia que existia e, cara, tem um conteúdo, assim, riquíssimo, tá? Então, isso daqui, cara, é uma fonte de conhecimento sensacional, tá? Então, saiba usar essas ferramentas de IA para você aprender mais, tá? Não todo mundo fala de completar código e não sei o que. Cara, é legal, mas, assim, usa a ferramenta também para você aprender mais, certo? Então, essa é a dica, sabe, a dica ouro aqui que eu deixo no final do vídeo pra você, beleza? Então era isso, galera, que eu queria trazer pra você nesse vídeo. Se você curtiu, cara, se você achou alguma informação aqui interessante, cara, compartilha esse vídeo, tá? Eu sei que esse vídeo aqui, infelizmente, ele vai ter um alcance bem reduzido, porque, infelizmente, não é vídeo de código, nem nada na prática, nem nada assim. Mas eu acho que é um vídeo extremamente importante e informativo que eu deixo aqui pra você. E te deixo essas fontes aqui, né, pra você estudar. Então dá uma olhada na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso, galera. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima.